Cordial boa noite aos irmãos. Estamos aí, meio do mês de outubro, mês da reforma. Mais uma palavrinha, né? Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas, o justo viverá pela fé. Esse é um dos pilares da reforma e que a gente possa guardar esse no coração, especialmente vindo de Lutero, que em meio às trevas, ao meio de turbulência que estava vivenciando e acontecendo, ele, à luz da palavra, percebe que o justo vive pela fé. Assim nós queremos enfrentar todas as dificuldades da vida, certamente sempre vivendo pela fé no Salvador Jesus. Com essas palavras, saúdo os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa, conhecendo a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação da Paz, aqui do Morro da Cruz, pela primeira vez, é uma satisfação contar com a sua companhia. Que Deus os abençoe. Nós estamos então no 19º domingo após Pentecostes, nós estamos no mês da reforma e hoje tem umas palavras bem importantes que nos convidam a nos voltar os nossos olhos para Deus, de modo a nos consolarmos e termos assim um alento para os nossos dias, particularmente esses que estamos vivendo. Com alegria queremos iniciar o nosso momento de culto, cantando Exultantes Te Adoremos. Abençoado momento de encontro com Deus, agora e sempre. Quem puder, coloque-se de pé, vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos, somos mais uma vez convidados a nos achegar especialmente diante de Deus. Para fazer o quê? Para colocar a nossa situação, pecadores que somos, diante de um Deus santo, justo e bom. Não por medo, mas pela certeza do seu amor é que nós podemos nos achegar sem temor, mas com confiança, derramando diante dele o nosso coração angustiado, culpado pelos inúmeros pecados cometidos por nós mesmos ou recebidos da parte de outros, para sairmos aliviados, fortalecidos, certos de que o nosso Deus estende a nós o seu perdão gracioso quando nós confessamos diante dele as nossas incapacidades, o nosso pecado. Queremos então colocar diante de Deus os nossos pecados, meditando nas palavras a seguir. Todo-Poderoso Deus e Pai misericordioso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te que em tua grande misericórdia
e por causa do santo, inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, diante de Deus eu vos pergunto, é essa sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e têm a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus e Espírito Santo? Se assim é, se isto é verdade, confirmem dizendo sim. Sim. Queridos irmãos, então, tendo ouvido a confissão que fizeram, como um ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-lhes a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, olhemos com muita atenção para o Salmo de hoje. Vamos querer conversar um pouco sobre ele na meditação, mas façamos deste Salmo a fonte de força para a nossa caminhada. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guarda. Esse não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Ó Senhor Todo-Poderoso e Eterno Deus, que ordenaste que orássemos e que prometeste atender-nos, concede misericordiosamente que teu Espírito Santo possa agir e governar nossos corações em todas as coisas, a fim de que perseveremos com fé na confissão do teu nome, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Os irmãos, podemos sentar. Temos aí a oportunidade de acompanharmos as leituras bíblicas para o nosso culto de hoje, de uma forma muito especial, um texto de Gênesis no Antigo Testamento, que eu convido a, se tivermos voluntário ou voluntário, alguém dirigisse para a leitura de Gênesis 32, versículos 22 a 30. Por favor, Marley. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu a ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? Aí ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Obrigado, Marley. Aqui nós temos um momento bonito da história deste patriarca, Jacó, um encontro com Deus de uma forma muito especial, ali numa luta, né, intensa. Como são as nossas lutas com as nossas adversidades,
Aqui Deus estava provando Jacó e tinha um propósito. Né? Vocês sabem que às vezes a gente não se dá conta, né, que a origem do povo de Israel está nessa passagem bíblica. Né? O povo de Israel, por quê? Porque aqui 11 mais um, que é José, vão dar os 12 filhos de Jacó, que vão dar origem ao povo de Israel, por causa deste nome aqui, onde Deus troca o nome de Jacó e põe nele o nome de Israel. E guardemos essa parte histórica bem especial deste encontro de Jacó com Deus. Queremos agora também acompanhar uma continuidade da leitura da carta de Timóteo, que nós estamos fazendo. Já lemos uma boa parte da primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora, na sequência, mais uma partezinha da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14, até o capítulo 4, versículo 5. Alguém gostaria de fazer a leitura para nós? Por favor, Júlio. Onde Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo e assim também a todos nós. 2 Timóteo 3, 14 até o 4, versículo 5. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, coordenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E é isso para o que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insistam em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que todas as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranharão para si mesmo uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Ok, obrigado. Aqui, quando nós lembramos também um outro texto que veio dias atrás, né, quando a gente trabalhou sobre o tema da influência, quem influencia, né, aí lembramos que a avó e a mãe de Timóteo foram as primeiras professoras na fé. Depois o apóstolo Paulo intensifica a orientação a Timóteo e ele vem a se tornar um grande pastor. E aqui nós temos uma mensagenzinha bem especial, né, já que nós estamos às portas do nosso Congresso Mirim, e nós temos as nossas crianças podendo participar do Congresso Mirim domingo que vem com nossas profs, né? Então, ele está lembrando, olha, você, né, guarda no coração é a palavra, toda a palavra é inspirada, né? Desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Quando nós temos na congregação a escola dominical, nós estamos fazendo um pouquinho disso, né? Levar as nossas crianças até Jesus por meio do conhecimento, dentro da sua capacidade intelectual ali, né, com as formas como as profs trazem para elas a mensagem de Deus, para que elas tenham a sabedoria que leva para a salvação. Que nós também permaneçamos nessa palavra que nos dá a sabedoria para a salvação. Assim, Deus permita que vivamos. Queremos cantar mais um momento de louvor grande, muito grande. Grande
iremos acompanhar neste momento a leitura do Santo Evangelho. Convido quem puder a colocar-se de pé. Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, página 716. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Glórias a ti, Senhor. Então temos aqui as seguintes palavras deste Evangelho. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Até aqui, essas palavras do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Confessemos a nossa fé hoje com as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Os irmãos, podemos sentar? Quero convidar neste momento as crianças da escola dominical para virem aqui fazer um momento de oração e depois irem se preparar então para o congresso Mirim que vai acontecer agora no próximo domingo. Podem vir aqui à frente, por favor. Fiquem de pé na frente olhando para o altar. Isso, assim. Isso, muito bem. Aqui, isso. Então, domingo vai ser o congresso, meninos. Então, um dia bem legal. E por isso vamos agradecer para Jesus. Isso, então vamos juntar nossas mãos. Querido Jesus, muito obrigado pela fé que tu nos deste. Nos prepara para o congresso Mirim. Que seja bem legal. Que a gente faça amigos e cresça na fé. Em ti, querido Jesus, nosso Salvador. Amém. Boa linha para vocês, Deus abençoe. E nós cantamos Aqui Estou para Cantar. Aqui estou para cantar o que eu sempre ninguém vê.
amor que a chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Que assim seja, queridos irmãos, que a paz chegue sempre ao nosso coração, por vezes bastante angustiado, e que a gente sempre lembre que o meu, o teu, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Estas são as palavras do Salmo 121, o salmo que nós lemos no introito, no nosso momento, a palavra. Queridos irmãos, eu uso muitas vezes esse salmo em visitas a hospitais, enfim, porque entendo ele ser extremamente consolador. O Salmo 121 é normalmente atribuído a algum peregrino que está a caminho de Jerusalém para algumas das festividades. E também é entendido como talvez tenham sido compilado por um salmista, talvez alguém do povo de Deus ali que se sentia oprimido. E ele então escreve essas palavras que relatam o seu testemunho de fé. Seja como for, queridos irmãos, a nossa vida é um grande peregrinar e andar por este vale da sombra da morte até alcançarmos a nossa morada celeste. E nessas viagens nós muitas vezes nos sentimos como o salmista, né? Seja ele quem tenha sido. Nos sentimos amedrontados, nos sentimos oprimidos, carregados, sofrendo. E eu poderia dizer que este período que nós estamos vivendo é um momento muito apropriado, infelizmente, para nos sentirmos assim, oprimidos, meio que assustados, indecisos, oprimidos pelo acirramento dos ânimos, pelas constantes mentiras divulgadas nesse meio eleitoral que estamos vivendo, as mensagens violentas que nós recebemos, que às vezes até repartimos, compartilhamos. Tudo isso faz com que se sofra e a gente viva neste período de uma forma muito angustiada. E acreditem, infelizmente também no seio da igreja, entre irmãos na fé, estes fatos têm ocorrido e têm trazido sofrimento. As pessoas estão sofrendo, nós estamos sofrendo de uma forma muito forte neste período, dada a questão eleitoral. E aí nós precisamos sempre nos dar conta e nos perguntar, nós estamos precisando de um pouco de paz, como nós cantamos há pouco. Precisamos urgentemente acalmar o nosso coração, acalmar os ânimos. Faltam poucos dias, indiferente da decisão, mas precisamos passar com tranquilidade por este caminho, sem chegarmos a bom termo nas questões terrenas como as eleições. Ou melhor dizendo, se nós não acalmarmos os nossos ânimos, nós não chegaremos a bom termo nas questões terrenas nessas eleições. E o que é pior ainda, nós vamos também
não chegar a bom termo nas questões da nossa caminhada rumo a Jerusalém celeste, porque nós estamos buscando socorro longe do Senhor. Estamos buscando a ajuda longe do Senhor. Nós estamos confundindo tudo e por isso nós estamos perdidos. Estamos como cegos e como surdos, andando por um caminho, nos sentindo perdidos e olhando para os montes, para o candidato A ou para o candidato B, buscando deles um socorro que não virá. Não virá. Combinem eles com o pensamento de A ou B, não virá. Nós estamos como peregrinos que olham para os montes e questionam de onde virá o meu socorro. O socorro não virá dessas personalidades nas quais nós estamos depositando a nossa vida. Precisamos refletir um pouco. Claro, participar ativamente do processo é importante e é parte nossa enquanto cidadãos e cristãos neste mundo. Já que temos o privilégio do voto, façamos as nossas escolhas. Mas não nos deixemos enganar. Não é deles que vem o socorro. Não pode ser. O socorro vem sempre do Senhor que fez o céu e a terra e cada um dos candidatos que aí estão. Foi o Senhor que deu o privilégio de eles existirem e a nós de podermos escolher entre um deles. Só essa verdade vai nos libertar. O que se diz diferente disso vem do maligno. Não nos deixemos nos enganar. O nosso socorro não vem de criatura, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tenhamos claro uma outra coisa muito importante. Nós somos cristãos luteranos. E como cristãos luteranos, nós temos muito claro diante de nós a distinção entre igreja e Estado. Igreja se rege pela palavra, Estado pela Constituição. E também pela liberdade para bem escolhermos quem assim desejarmos. Qualquer que seja a nossa escolha, nós vamos ser responsabilizados pela escolha feita, sem demonizar o outro por as suas escolhas. É isso que nós precisamos dar um pouco de atenção, para que a gente não imponha sofrimento ao irmão na fé que senta do lado do nosso banco, por causa da sua escolha eventualmente diferente da nossa. Assim como nós queremos ter a liberdade para escolher, também respeitemos a escolha do irmão, respeitemos a escolha do outro. Do contrário, nós vamos fazer o que o diabo mais gosta, tecer inimizade entre nós no seio da igreja. Daí a importância da distinção entre igreja e Estado. Quando isso não acontece, quando o entendimento da liberdade cristã não está presente, nós oprimimos consciências e geramos conflitos de toda ordem, tanto na família, quanto na sociedade e até mesmo na igreja, por questões que são secundárias. As três ordens estabelecidas, igreja, família e sociedade, foram estabelecidas por Deus para garantir a paz que a gente acabou de cantar, a tranquilidade que nós carecemos para viver neste mundo. Tudo isso tem ruído por causa da busca de socorro na criatura e não no Criador. Estamos sofrendo e fazendo sofrer, porque estamos invertendo a ordem das coisas. O nosso candidato virou o nosso Deus. Ou será que estou tão enganado? Veja as coisas que acontecem. E isso vai contra o primeiro mandamento. Conversamos ainda com as crianças, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento que nos fazem nos relacionar com Deus. Isso vai contra o primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, nem seres humanos, nem imagens, etc. Nós ainda vemos um reflexo disso naquela resposta de Jesus ao próprio Satanás, quando ele diz: ao Senhor teu Deus darás culto, não a candidato A ou B. Isso não significa que nós não façamos escolhas. Façam escolhas, mas deixa o outro livre para fazer a sua. Não oprima a sua consciência. Ou ainda mais, nós podemos ver que hoje nós precisamos nos perguntar: a quem estamos cultuando então?
a ponto de sacrificar os nossos relacionamentos na família, na sociedade e na igreja, as nossas amizades, a nossa vida de fé. Lembremos de nos consolar e nos confortar com a clareza do Salmo do peregrino. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e só dele. Logo, seja qual for o vencedor no final desse processo, ele estará sujeito ao governo de Deus. Deus não nos abandonou como fazem parecer alguns discursos pseudo-cristãos, e nem vai nos abandonar. Não, nada disso, nada mais falso do que isso. Se Deus só vai me abençoar com um candidato A ou B, Deus não precisa de nenhum governante terreno para cuidar de nós. Ele é o nosso Deus soberano. Então não briguemos por essas coisas. Percebam bem, estranhamente Deus permitiu que o seu povo relegasse segundo plano lá no Antigo Testamento. Quando o povo chega diante de Samuel e diz: Senhor, nós queremos um rei. Esse negócio de Deus mandar direto na gente não serve. E Deus deu. Permitiu que Samuel ungisse sobre eles um rei. Queridos irmãos, cuidado para não cairmos na idolatria a homens, desprezando nossos semelhantes e ainda usando a fé, ou a má fé, para afastar irmãos do convívio justamente da fé que nos traz a paz, que vai além de todo um entendimento. Qual o nosso papel, queridos irmãos? Como cidadãos, efetivamente participar do pleito que temos diante de nós. Vamos lá, vamos participar, fazer uma festa da democracia, como se diz. Mas também vamos dar o mesmo direito ao outro, sem ver nele alguém a ser destruído, alguém a ser eliminado. E esse discurso tem intensificado nas nossas vidas e tem influenciado, e tem maltratado a nossa fé, a nossa consciência. Lembremos que no amor ao próximo está a prática cristã. O cristianismo não é um projeto de poder terreno, como está aparecendo. Não é. Jesus afirma que seu reino não é desse mundo. O nosso também. Se o nosso for, nós estamos em mau caminho. E vamos parar muito longe do propósito de Deus. Tanto no aqui, quanto para o além. Em meio a toda essa onda de ódio, de mentira, que geram medo e insegurança, voltemos nossos corações e mentes para o Senhor que fez o céu e a terra. Ele é todo-poderoso para não permitir que nossos pés vacilem nessa caminhada, para não deixar que nosso coração se turbe além das nossas possibilidades. Ele está atento, nem cochila o guarda de Israel. Ele está atento para conosco, está a cuidar de cada um de nós. É Ele que nos guarda de todos os males de agora e do porvir. Costumamos dizer que Deus está no comando, não é verdade? Mas parece que no campo da eleição, não. Se não for o meu candidato, Deus não está mais no comando. Pensemos um pouco nisso. Eu sei que é chato falar um pouco dessas coisas, mas nós precisamos acalmar os corações. Nós carecemos de voltar à Escritura sem usá-la ou desprezá-la politicamente, mas deixando-a moldar o nosso viver nesse momento, deixando ela nos levar ao Senhor que fez o céu e a terra, sabendo que Ele nos guardará de todo mal, inclusive do próprio maligno. Triste de nós imaginarmos termos nós forças para fazê-lo sozinho. O Salmo continua dizendo que Ele guardará a nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Aqui é onde as consciências angustiadas com a pressão pela escolha entre A ou B encontram alento. E aqui, queridos irmãos, eu quero que vocês deem atenção e deixem essas palavras tocar o vosso coração. Sua alma não se perderá por escolher A ou B. Vai se perder se você trocar o Criador por criatura. Vai trocar o Redentor por um ou outro candidato. Foi nosso Pai Celeste que enviou o seu Filho para nos preservar a nossa alma, nosso corpo, da morte eterna, para nos salvar para a eternidade. E se Ele fez isso, nos dará graciosamente também todas as coisas.
inclusive a tranquilidade, para, de acordo com a liberdade cristã, com o período que nós vivemos, orientados pela nossa consciência e nosso entendimento da realidade, fazermos as nossas escolhas tranquilamente e respeitando a do outro. Somos, sim, cristãos luteranos. E firmados na palavra, cremos, ensinamos e confessamos essa importante distinção entre igreja e Estado, já mencionada por Jesus, reiterada na Reforma, e que hoje, de certa forma, está se perdendo. Firmados na palavra, nós percebemos que essas duas instituições, igreja e Estado, são instituições e criações divinas para o nosso bem. E de modo maravilhoso e generoso, nós temos oportunidade de participar desse processo de instituição divina das autoridades, das nossas autoridades. Então aproveitemos bem, sem maltratar o outro, por causa da nossa opção, sem ofender, sem denegrir, sem nos tornarmos tudo aquilo que criticamos no oponente. E como isso é fácil. É só dar uma olhadinha nos feitos da vida que a gente vê como essas coisas acontecem. Está de arrepiar. Precisamos voltar a lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. E isso tem sido tão triste de ver, tem maltratado tanto que as pessoas estão em crise de consciência. Nosso pastor presidente encaminhou uma carta para nós pastores dias atrás, semana passada, nos fazendo perceber exatamente isso, para que nós trouxéssemos alento aos irmãos. Cristãos na igreja sendo uma coisa, no WhatsApp, no Face, outras, fazendo intervenções absolutamente diferentes daquilo que dizemos crer e viver. Não façamos isso. Controlemos nossos dedos, controlemos o nosso estar lá escondidos atrás de uma máquina. Não esqueçamos, portanto, de peregrinar nesse processo que nós estamos vivendo como cristãos, livres de imposições, sejam elas de qual tipo forem. E façamos nossas escolhas, sempre à luz da palavra, da distinção entre igreja e Estado, sem idolatria a um ou outro candidato, tendo livre a sua consciência para a escolha. A sua consciência está livre para escolher quem você quiser. Enquanto eu for pastor nessa congregação, não vou dizer para vocês votar em A ou B. A responsabilidade é de vocês. Vocês são livres para isso. Se Deus confiou essa parte a vocês, façam. Mas sem maltratar o outro, sem excluir o outro, sem oprimir o outro irmão na fé. Não esqueçamos, portanto, de que essa peregrinação envolve as nossas escolhas e que o façamos com sabedoria, sabendo todos nós que ao final o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre, indiferente quem for o escolhido pela maioria. Esse é o sistema que a gente tem em nosso país, graças a Deus. Lembremos ainda daquela viúva diante do juiz maldoso que nós vimos no Evangelho. Após insistir, ela foi atendida. E Jesus conta essa história para apontar para a bondade de Deus em atender às nossas súplicas quando nós chegamos diante dele. Se um mal faz isso, quanto mais o Senhor. Por isso, meus irmãos, coloquemos os nossos corações angustiados diante de Deus. Peçamos que Ele nos tranquilize e nos oriente. Oremos mais, briguemos menos. Lembremos mais do primeiro mandamento e não caiamos na idolatria de A ou B. Não ignoremos nosso irmão na fé por causa da sua escolha. Também livre. Pode ser diferente da nossa, mas é um direito dele. Como cristãos, nossa atenção vai bem além do que a nossa realidade terrena aqui. Deus permita a melhor escolha de cada um de vocês. E no somatório de todas tenhamos nossos governantes escolhidos, instituídos por Deus para servi-lo e nos servir. E aí é outra etapa. Se tivermos que questionar, questionemos. Eles são instituídos para o nosso bem. Se assim não fizerem, sejam destituídos até mesmo.
Mas hoje não é esse o momento. Hoje o momento é de serenar o coração, de nos achegar diante do Senhor que fez o céu e a terra, que está no comando de nossas vidas, inclusive deste processo, e nos permite participar. Vamos participar e deixar o outro participar também. Essa é a fé colocada em prática, com o aceitar do outro e as suas decisões, para juntos habitarmos um dia na casa do Senhor para todo sempre. Lá não vai ter mais divergência de ideias, não vai ter mais ideologia, mas vai ter apenas, e somente apenas, nosso Salvador Jesus nos acolhendo, dizendo: vinde benditos à casa do meu Pai. Aqui há muitas moradas, para quem votou em A ou em B, porque todos vocês fizeram as suas escolhas pensando de estarem colaborando com sinceridade diante de Deus nesse processo que nós estamos vivendo, pensando no bem também do outro e respeitando o outro na sua escolha. Queridos irmãos, lembremos do Salmo 121, o Salmo do peregrino. Quando peregrinamos por esses dias, tenhamos a consciência tranquila de que o Senhor nos guardará de todo o mal. E assim não sejamos também fontes do mal para os outros, mas não, vamos juntos, de mãos dadas, viver esse processo bonito que nós temos pela frente, mesmo divergindo das ideias. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Se puder, coloque de pé, vamos cantar o ofertório. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Meus irmãos, como foi gostoso ouvir esse amém agora. Deus nos mantenha nessa serenidade. Queremos fazer nosso momento de recolhimento de ofertas e, durante isso, cantar louvores ao nosso Deus por todas as suas bênçãos. Por favor, mais um. Isso. Deus abençoe o ofertar de cada um. Liberta de cuidado.
nosso momento de oração. Temos aqui a lembrança, então, dos aniversários. Temos a Fabiana Borges, que fez de agora dia 9. Temos agora dia 15, então, a Joana, né, está com a gente aqui. E dia 16, o seu Romar Pfeiffer, pai da Patrícia. Eles moram na praia, então é complicado para eles estarem aqui, mas enfim, a gente sempre intercede quando eles estão por aqui, até participam conosco. Temos que lembrar os profs pelo seu dia, tanto os profs da nossa escola dominical, quanto os profs normalmente, né, de toda a nossa nação. Deus possa abençoá-los. E também mostrar aqui uma pequena amostra, para vocês continuem orando pelos nossos confirmandos, né? Hoje está a Júlia fazendo seu dever de casa ali com a família, com a participação que eu peço, né? E na próxima a gente vai estar contando com os outros integrantes da instrução de confirmandos para compartilharmos aqui. E em breve, vamos preparando o coração, em breve, né? Nós vamos ter também aquelas apresentações para eles nos ajudarem a relembrar aquelas partes do catecismo que eles estão estudando, né? Acho que em início de novembro, um pouco mais adiante, eles já começam a trazer para nós os mandamentos. Queremos vencer pelo menos os mandamentos até o fim do ano. Coloquem essa ação em oração. Queremos perguntar, temos pedido agradecimento a fazer. Dona Claudemira, como está... Desculpe, perdão. Dona Claudemira, como está a sogra da Valquíria, isso? Sim, sim. Certo. Ah, certo. Sim. Perfeito. Me fugiu o nome dela agora? Dona Jussara. Vamos lembrar e pedir que Deus abençoe, uma situação um pouco delicada. Que bom, que bom. Certo. Pois não... Na verdade, agora que eu agradecer, né, que o Eduardo Oh! já na terça-feira passada, eu fiz as orações, quando eu cheguei em casa, e um recado da Márcia, minha colega, dizendo que ele sairia no sábado. Olha só, que bom. Então, já está em casa desde o sábado. Amém. Estou esperando, é difícil, mas ele está esperando já estar mais confortável do que estar em casa. Com certeza, com certeza. É verdade. Graças a Deus por isso. Deus abençoe o Eduardo e a família aí nessa caminhada aí de recuperação, né? Beleza. Sim, Sônia. Pela Rosane do BF, né? Verdade. Difícil. E pelo Mário também, que faz o mesmo problema. O Mário quer a igreja, não quer a igreja, ela está Certo. Puxa, nossa solidariedade, né? Isso. Para quem não sabe, a Rosane é esposa do Deco, né? Que na verdade é aquele Vanderlei Schwarzhaupt que participa de vez em quando do nosso louvor na querência. Não vou chutar aqui para não errar, né? Forças então para toda a família, né? Certo? Meninas? A Mari está de aniversário. Isso, legal. Deus abençoe as duas. Algo mais? Sim, Jennifer. Um colega do meu primo, do corpo de bombeiro, que fizemos lá essa noite no trabalho. Eu não vou me casar o nome dele. Deus conhece. Obrigada no hospital e eu vou falar da situação dele. Perfeito. Eu trabalho na boa saúde. Tá certo. Eu também junto com vocês aí, né, na linha da recuperação, alguém perguntou pelo meu pai, que está ressuscitando de novo, né? Essa semana ele quase que espontaneamente voltou a querer caminhar e sem exigir muito esforço da gente, está caminhando já, né? A gente pega pela mão, ele vem com força, né? Então, acho que um pouco do alimento aí, sugestão aí da Marley, eu acho que deu uma reforçada lá no Guerreiro. O fato é que, graças a Deus, estamos bem melhores, né? Já passou bastante sufoco. Obrigado pelas orações e incentivos de vocês. Algo mais? Por essas intercessões queremos chegar diante de Deus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, chegamos diante de ti em oração, pedindo que tu serenes o nosso coração, nos dê tranquilidade para este momento que nós estamos vivendo.
Não permita que nossas consciências se sintam oprimidas. Marca a nossa ação por fé e a prática do amor para com o nosso próximo. E assim, Senhor, que nós possamos dar seguimento neste período de peregrinação até o fim das eleições, que nós possamos nos respeitar e fazer as nossas escolhas, sabendo que, na verdade, Tu estás, sim, no comando deste processo. Que Tu possas aceitar a nossa contribuição com o nosso voto, seja em qual candidato for, de modo que o que for escolhido possa Te servir e servir a nação. O Senhor fica conosco, nos abençoe nessa caminhada. Também queremos Te louvar pelos aniversariantes mencionados aqui, aqueles que estão inscritos, aqueles que foram lembrados agora, de forma que eles possam Te dar graças pela dádiva da vida que Tu estendeste a todas essas pessoas. Guarda-os e ampara-os sob Teus cuidados. Da mesma forma, guarda o nosso grupo de instrução, de confirmandos, nós possamos dar seguimento e crescermos no conhecimento da Tua Palavra. Dê ânimo aos adolescentes para que continuem estudando com afinco e desejando poder aqui expor os conhecimentos adquiridos. Por falar nisso, queremos Te louvar pelos professores, nessa nobre missão que Tu concedes a tantos profissionais, na igreja, os professores da escola dominical, na sociedade, todos os professores em todos os níveis, que nós possamos sempre contar com estes profissionais para nos conduzir na busca do conhecimento humano, que Tu também Te alegras quando nós o temos em nosso coração. Senhor, Te pedimos e Te louvamos pelas pessoas que já se recuperaram de sua saúde ou estão em processo de recuperação. O Eduardo, enfim, todas as pessoas que aqui foram lembradas, guarda-os e permita a pronta recuperação, conforme a Tua vontade, cada um no seu tempo, mas que todos possam se recuperar. Aquelas pessoas que se encontram agora enfermas, que Tu possas estar ao seu lado, dando a tranquilidade que só Tu podes dar, mesmo em meio à enfermidade. Esteja junto aos seus leitos, abençoa, conforta aos seus familiares, orienta os médicos para que possam ter os melhores procedimentos. Nós queremos colocar diante de Ti as pessoas que aqui foram lembradas, os amigos, os profissionais, como este irmão bombeiro que passou fazendo o seu trabalho por um acidente. Enfim, Senhor, guarda a todos nós, guarda esses enfermos, certos de que Tu estás cuidando de cada um conforme a sua necessidade. E assim, Senhor, alimenta-nos na fé por meio da ceia que iremos receber, de modo que nós possamos, agradecidos, Te louvar por todas as Tuas dádivas, como, por exemplo, a dádiva do Congresso Mirim que teremos neste domingo. Abençoa as crianças, toda a equipe de organização, os irmãos da Congregação da Cruz que estão organizando este momento pelo distrito, e que possa ser um grande momento de alegria e de bênção, de crescimento, de formação de novas amizades com as nossas crianças e adolescentes e de uma forma muito especial de crescimento espiritual. Guarda e preserva a todos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos dar graças. Toda vez que comemos este pão, bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Damos graças a Deus com o louvor que segue. Finda-se este culto, vem, ó Deus de amor, despedir Teus servos com o Teu favor. Dá-nos Tua graça, Tua proteção, dá-nos Teu auxílio, Tua direção. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, podemos sentar. Alegria bem grande ter os irmãos conosco, vocês aí de casa, nos sentimos honrados com a sua companhia, Deus os abençoe. Rapidamente nossos avisos. Primeiro, um aviso ao Abraão e a patroa, o patrão e a patroa, né? Tem um substituto na música aí, à altura. Muito bem, valeu, William, né? Então, e eu acho que tem um pai e uma mãe babando ali, né? Não tem problema, seu João Dona. Obrigadão, William, aí pelo teu esforço de nos conduzir aí na música, né? Valeu mesmo. Tem nossos avisos rapidamente. Então, domingo agora nós temos nosso Congresso Mirim, na quinta instrução, dia 21, nosso culto palestra foi transferida para novembro, né? Vai ser um culto normal, dia 21. Nós temos uma palestra com um amigo do pastor Nereu, né? Seu João Batista, mas por uma dificuldade, talvez até de um quórum bastante reduzido, a gente conversou com eles e transferimos para novembro. Aí nós precisamos consultar a agenda do seu João para estar conosco. E não esse nosso João, mas o seu João lá do pastor Nereu. Então, mas vai ver, eles vai estar conosco aqui, trazendo uma palavra aqui da ponto de vista da psicologia. Acho que é bom a gente ouvir também esses profissionais para alentar o nosso coração. Dia 27, vai ser uma quinta, vai ter jovens, às 8h15, né? Então a instrução nesse dia vai ter às 8h15. E depois, dia 29, temos o nosso encontro de servos. O encontro de casais, nós ficamos aí em stand-by ainda, porque eu vou ter que achar uma quinta, um momento legal aí, já que a nossa última quinta ficou com os jovens. E tem aí uma atividade bem legal para dia 23 de outubro, né? Às 19 horas na Congregação São Paulo, ali, um concerto da Reforma. Que Deus possa abençoar a todos nós, fiquem todos com Deus, uma boa semana.